Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e eu peço que você se inscreva no canal, porque aqui tem vídeo todo dia, você está vendo aí, nós estamos fazendo o catecismo, o compêndio do catecismo, então todo dia tem vídeo e também nós temos esses vídeos aqui para indicar livros, para dar orientações, para trazer catequese, para falar de virtude e hoje é uma indicação não de um livro, mais de 4 livros do Dr. Ítalo Marcilli. Quando comprei, comprei acho que comprei pela livraria dele, inclusive, que estava numa promoção bem legal, junto com os livros do professor Vitor Salles, que eu já tinha, mas aí comprei e dei o que eu tinha de presente para uma amiga, e o livro do Roberto Mallet, que é ator, e lá ele fala o que é a arte, então me ajudou bastante. Mas eu tô aqui para falar desses 4 livros aqui, ó, que eu li acho que em 3 semanas, exatamente 3 semanas. E antes da gente falar, a gente precisa falar um pouquinho, não vou dar o conteúdo biográfico, quem é o Ítalo Marcilli. O Ítalo Marcilli é médico psiquiatra com mais de 10 anos de experiência, se formou pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é católico, ainda que você, às vezes, se você já o ouviu, se você tem canal aqui no YouTube, ele está no Instagram, ele é muito conhecido inclusive pelos seus stories, mas muita gente às vezes fica preocupada por conta de que, ele fala palavrão. Gente, a gente já começa falando então do livro Terapia de Guerrilha. Aqui ele explica por que ele usa palavras firmes e até palavrões. Ele tem 7 filhos, tá? Ele tem uma esposa, ele tem alunos, que ele dá o certificado dele, para que as pessoas que também trabalham na mesma área que a dele possam, inclusive ter essa certificação. Isso aí dá um upgrade aí para a carreira dessas pessoas, E aqui ele explica exatamente por que ele usa dessas palavras duras. Você acha que ele usa de palavrão com os filhos? É óbvio que não. Você acha que no curso de certificação ele usa palavrão? Não. Só se ele quiser dar uma acordada em alguém ali. E é o que ele faz aqui. Aqui, ele pega exatamente essas postagens do Instagram, essas conversas e junto de lives que ele fez aqui no YouTube, e ele fez um condensadão e lançou esse livro exatamente tratando para que as pessoas possam trabalhar, servir, serem fortes e não encher o saco. Então ele trata de tudo quanto é assunto aqui, alguns até por conta das palavras que ele usa, porque você tem a impressão às vezes que é ele que está falando, não é uma escrita para um livro, é uma escrita que parece só um resumo de palestra, de algumas lives que ele fez ou de partes do Instagram, tanto que ele coloca, quer ver? Ele coloca em várias partes aqui, pode ver aqui, ó, o negócio do celular aqui, ó, que seria o story. Em alguns você dá risada e o tema e a forma como ele fala, você percebe que ele está pegando firme. Aqui, fique tranquilo, você não gosta dos palavrão? Aqui não tem palavrão nenhum, tá bom? Se você tem o ouvido sensível, então fique tranquilo. E é muito legal porque ele trata de alguns temas que às vezes a gente, como católico, deixa. Por exemplo, o pessoal que não cuida de si, e aí não cuida da sua saúde. Ele fala para que nós sejamos fortes fisicamente, para que isso nos dê uma força interior. Talvez você nunca tenha pensado nisso, então aqui ele dá toda essa explicação para que você se instale na realidade. Ele vai falando sobre a responsabilidade que você tem sobre a sua família, seja como filho, seja como mãe, seja como pai. Ele vai falar sobre todos. Ele vai falar sobre essa questão da utilidade, você precisa ser útil. Você precisa fazer nem que seja uma mísera coisa para que você seja útil, para que você atraia os seus familiares e atraia outras pessoas para algo que você faz e isso seja importante. Com isso você possa se doar, não é você se aparecer, é você doar aquilo que você tem de bom e de melhor. E nisso ele vai falando de autoestima, de raivas, de prudência, falando para algumas pessoas, vai falar das finanças. Então tudo isso
do nosso relacionamento, do casamento, tudo isso para que a gente possa crescer, né? Que é o que ele trata aqui nesse livro. Esse livro é muito legal e em alguns momentos eu dei algumas risadas, inclusive eu estava no metrô, né? Os outros 2 livros eu vou falar juntos aqui, porque eles tratam dos 4 temperamentos. Se você não conhece os 4 temperamentos estão dentro de nós, né? Junto da personalidade existem os 4 temperamentos, que é algo que está aí. Você é desse jeito. É claro que isso que você é pode ser trabalhado para melhorar se existem essas qualidades internas aí do temperamento, com a ajuda da personalidade, né, da formação do caráter, a sua persona vai melhorando, ou você também diminuir aquilo que é ruim, né? Inclusive, quais são os 4 temperamentos, né? Os 4 temperamentos são sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Cada um representando também meio que um elemento da natureza, né? Água, fogo, terra e ar. E é muito interessante porque quando eu antes de ler esses livros, e até algumas pessoas achavam que eu era colérico, mas a coisa não é bem assim, né? E aí, vamos primeiro falar do livro, depois a gente fala do meu temperamento, né? O Elogio aos 4 Temperamentos é um livro lindo, muito bonito, e aqui, além das pinturas, gravuras, ele trabalha também em formas, às vezes, de poesias para explicar os temperamentos, e ele vai usando a beleza, por isso elogio aos 4 temperamentos, para falar dos temperamentos, né? Para explicar o que são os temperamentos. E os 4 temperamentos na educação dos filhos, ele vai tratar, esse aqui é um livro mais antigo, inclusive esse aqui foi o primeiro que ele escreveu. Se você procurar, inclusive no YouTube tem lá, acho que é a melhor família do mundo. É um canal que está lá ainda, você encontra, e está lá as primeiras aulas que ele deu para pais e mães, que ele estava dando uma orientação para famílias. Acho que um homem com 7 filhos tem alguma autoridade para falar, né? E aí, é filhos mesmo, tá? É tudo menino. Incrível, né? Todos meninos. E aí ele começou a explicar para que as pessoas entendessem. Ai, por que meu filho é tão devagar? Ai, por que meu filho é tão acelerado? Isso tem a ver com os temperamentos, né? Mas isso pode ser trabalhado, pode ser melhorado, pode ser, né, afastado. Lógico, conhecendo melhor, você pode trabalhar melhor seu filho e educá-lo melhor. Por isso, os 4 temperamentos na educação dos filhos. E isso também serve para nós. Lendo os 2 livros, a princípio eu também achava que eu era colérico. E aí eu fui, principalmente por causa da educação dos filhos, eu fui percebendo, fui lembrando como é que eu era quando eu era moleque. E aí o pessoal fala, não, mas você quando acontece uma coisa você já vai lá e faz. Mas eu me trabalhei nisso, né? E nem tudo eu vou lá e faço, tem muita coisa que eu recuo ainda. Então assim, para quem não sabe, eu sou um fleumático, tá bom? Então eu não sou colérico. Ah, mas você é muito comunicador, você fala com todo mundo, é um sanguíneo. Não sou sanguíneo, né? Eu sou um cara extremamente caseiro. Se as pessoas não me cumprimentarem, eu não ligo. Eu fico na minha, não quer dizer que eu não goste de pessoas, não quer dizer que eu não fale com as pessoas, ou que eu não gosto de abraçar, não. Mas eu sou um cara que eu fico mais na minha. Sanguíneo é meu pai. Meu pai o apelido do meu pai é Mister Simpatia, gente. Se meu pai fizesse, se ele fosse o cara que apresentasse o programa aqui no canal, ele já teria 1 milhão de seguidores, né? Ele ou minha avó também, né? Eu lembro, eu pequenininho, no colo da minha avó, no ônibus, a gente chegava, ela olhava para a pessoa do lado, eu nem sabia quem era, nem ela, e ela começava a falar com a pessoa como se fosse o melhor amigo dela. É impressionante, eu não tenho essa capacidade, eu não sou esse, né? Ah, mas você é antissocial? De forma alguma, né? Só que tudo a gente aprende, né? E eu não era isso daí, né? Mas aprendi a me comunicar porque sempre gostei de falar, né? E aí mostra que não tem nada a ver a timidez, ou não, o cara não se comunica, então ele é melancólico, então ele não é fleumático. Não tem nada a ver, né? Estas coisas
se manifestam nas pessoas de modo diferente também. Por quê? Porque a personalidade está lá, você é influenciado pela família e tudo mais. Então existem alguns traços que fortalecem ou não o seu temperamento, né? Ou que para o lado ruim também torna o seu temperamento, né? Tanto que muitas coisas eu tive que me trabalhar e tenho que me trabalhar ainda em muitas coisas, tá bom? Por fim, vamos dizer que é o livro mais técnico dele, né? É o mais orientado, porque ele tem aqui aula de teologia, ele tem aqui psicologia, ele tem aqui filosofia, é o livro O Chapéu do Mago e outras ferramentas fundamentais para psicólogos, terapeutas, coaches, psiquiatras e aqueles como eu, interessados, que ele colocou interessados aqui que ele foi bonzinho, né? Porque ele tinha um curso que ele falava como é que era, não é curiosos, ele colocava assim, enxerido, alguma coisa assim, os curiosos, né? Que é esse livro aqui, com esta capa. E o que é isso aqui, né? Já para a gente resumir, você viu que eu já falei, o livro trata de psicologia, ele trata de teologia, ele trata de filosofia, ele dá uma aula de metafísica aqui, que eu acho que eu entendi mais metafísica aqui do que na faculdade. Um negócio impressionante. Né? O que são esses símbolos aqui? Esses símbolos aqui, ele foi na mesma linha de alguns filósofos, desculpa gente, de alguns psicólogos que utilizam dos símbolos arcanos do tarô. Então ele é tarólogo, é isso, nossa, ele pegou um ocultismo para explicar. Não, aqui ele explica que previsão de futuro é pecado, fique tranquilo. Ele pegou a carta, o desenho da carta, que possui um símbolo e um porquê, e ele pega dali para explicar como entender as pessoas. Entendeu? Então, fique tranquilo, não tem nada de esoterismo aqui, ao contrário. Aqui ele fala que o esoterismo está errado, que a forma como a pessoa está errada, está enganosa. É quem não estudou, quem não entendeu a coisa, tá bom? Então não fique preocupado aí, não fique criando um monte de coisinha, porque já se criou, né, a ideia de que, fala palavrão, que coisa horrorosa, né? Então, antes de você ficar dodói, não tem nada a ver. Né? E isso é legal, porque a gente está muito acostumado, né, a não ter, né? A gente sempre tem essa visão quase, aquele pecado eu não posso nem me aproximar, não posso entender, eu não posso... Mas peraí, como é que você vai refutar alguma coisa se você não sabe nem o que é? Né? Aí depois tu vai falar que é heresia, mas peraí, para você combater o mal, você precisa entender o que é. Não dá para você ficar só no campo da especulação ou então no campo do medo. Aí é um pecado. Né? Ninguém tá falando para você cometer pecado, hein? Eu vou fazer para ver. Não é isso. Mas você precisa entender as razões pelo qual as pessoas escolhem fazer aquilo. Né? Senão, como é que você vai explicar? Né? Você comete todos os pecados? Não. Mas se você tem a oportunidade de explicar para alguém, para evangelizar, a pessoa está cometendo algo errado e ela não consegue entender, você precisa clarificar as ideias dela. Mas você não sabe, você corre. Né? Quer dizer, eu preciso explicar às vezes algumas coisas aqui para vocês, eu precisei ler livros de gente que eu não gosto. Né? E aí eu preciso, por que eu precisei ler livros? Porque essa pessoa está dizendo alguma coisa que vai totalmente contra a nossa fé, mas eu preciso ler para explicar. Se você não tem capacidade, não no sentido intelectual, mas inclusive de você se sentir influenciado e aí você querer se afastar da igreja, então não leia. Fica aí onde você está. Mas se você é um catequista, se você é um pregador, você precisa ter essas razões para mostrar que ela está errada e com explicações claras, precisas, você possa dar razões da sua fé. Senão não vai. Então, é sensacional que ele use da simbólica, que é uma coisa que hoje em dia o pessoal não usa muito, para poder explicar essas ferramentas para poder orientar as pessoas. Olha que coisa sensacional. Então, esses são os 4 livros do DOC, que eu decidi fazer porque li na metade do ano, achei muito bom os livros
divertidos, ensinam bastante. Tem coisas que eu preciso até reler, principalmente nesse Chapéu do Mago, que dá algumas explicações ótimas. E fica a indicação para você. Inclusive, ele tem o canal aí, você consegue entrar, só Ítalo Marcílio, procura, tá no Instagram, tá aqui no YouTube. Certamente, se você tá encontrando esse vídeo, é mais provável que você já o conhece, né? Você deve estar me conhecendo agora, né? Eu que sou o famoso Ken, ele já é conhecido, né? Mas, de qualquer forma, fica a indicação dos 4 livros. E a todos vocês, que Deus os guarde.